Bem-vindos ao Bid Barbário. A gente vai falar sobre Lute como uma Garota, 60 feministas que mudaram o mundo, da Laura Barcella, Fernanda Lopes e prefácio da Mari Del Priori. Bom, quem me acompanha lá no Instagram vi que eu e a Milka, do Milcaretas, ela também tem canal no YouTube, mas acho que ela tá bem mais ativa agora lá no Instagram. A gente fez 2 lives, uma no meu Instagram e uma no dela, falando sobre 30 feministas cada uma, compondo a totalidade desse livro. Eu e a Milka recebemos esse livro do Grupo Editorial Pensamento, então fica aqui o nosso agradecimento, né? A gente agradeceu na live, mas é muito bom agradecer novamente, até porque quando eu digo que é um presente da editora, é porque não vem com compromisso de resenhar. Quando fala assim, é uma parceria, é porque tem um compromisso, assim, tem que ter resenha, tem que ter alguma coisa do tipo. Nesse caso foi realmente um presente, veio junto com aquela camiseta muito bacana que eles fizeram pra divulgação desse livro, que é a amarelinha, com o Lute como uma Garota em roxo. E eu peguei logo que chegou aqui em casa. Quem fez a mediação entre a gente, o Grupo Pensamento, foi o Rafa, da Rafa Litt, então obrigada, Rafa, também. O El Rafa Litt, eu falo El Rafa Litt porque é o arroba dele no Instagram. E aí, esse livro aqui, ele já começa de uma forma muito bacana, porque ele tenta resgatar mulheres de várias épocas. E ele já começa dizendo, nem todas essas mulheres se definiram como feministas, mas nós a escolhemos porque elas têm uma contribuição para a luta das mulheres. E eu acho isso importantíssimo. A gente não pode dizer que uma mulher que não se declarou feminista era feminista. Mas a gente não pode negar que mulheres contribuíram para esse tipo de coisa, para nossa luta, mesmo antes do termo feminista existir. Então existiam as sufragistas antes, por exemplo. As sufragistas lutavam só pelo voto, mas o voto não é uma parte da independência feminina. Existiam as mulheres negras que lutavam pelo fim da escravidão, sabe? E como mulheres na luta, elas não contribuíram para o feminismo só porque elas não se chamavam de feministas. Eu acho que isso é um pouco cabeça fechada demais, sabe? Então eu preciso dizer isso, né? Algumas mulheres que estão aqui, elas nunca se disseram feministas, mas elas contribuíram para essa luta. Então aqui eu vou citar algumas que eu acho interessantes, como a Mary Wollstonecraft, que é a mãe da Mary Shelley, escritora do Frankenstein. Ela escreveu A Reivindicação dos Direitos da Mulher, que eu já resenhei aqui no canal. A Sojourner Truth, que tem aquele belo discurso, E Não Sou Eu Uma Mulher, que ela ajuda, ela, mulher negra, escravizada, ajuda as mulheres brancas a conseguirem o voto. Se isso não é a empatia pelo outro, a compreensão de que a luta do outro é importante como a sua, eu não sei o que é. As pessoas que eram da família dela, que eram amigos dela, estavam sendo escravizados. Mas ela perdeu um tempinho ali da vida dela para discursar em nome de mulheres brancas, sabendo que, por mais que ela não fosse ter esse direito por ser uma mulher negra, que ela estava lutando por algo que um dia faria parte dos direitos da mulher negra, né? E a gente tem várias outras. Então, vamos lá, desde o começo, eu vou falar rapidinho. Mary Wollstonecraft, Sojourner Truth, Elizabeth Blackwell, Marie Curie, Amy James Garvey, Frida Kahlo, Simone de Beauvoir, Polly Murray, Rosa Parks, Florence Kennedy, Shirley Chisholm, Maya Angelou, Yayoko Sama, Faith Ringgold, Yoko Ono, Audre Lorde, Jane Goodall, Judy Blume, Judy Chicago, Vilma Rudolph, Wangari Maathai, Frances M. Beale, Angela Davis, Alice Walker, Shireen Ebadi, Hillary Clinton, Kate Bornstein, Leslie Feinberg, Sally Ride, Bell Hooks, Cindy Sherman, Oprah, Gina Davis, Anita Hill, Paula Stirling, Madonna, Wendy Davis, Kathleen Hanna, Margaret Cho, Queen Latifah, Annie DiFranco, Roxane Gay, Beyoncé, Tevi Gavinson, Malala Yousafzai. Uma coisa que é importante dizer é que essas mulheres estão organizadas por ano de nascimento e que esse primeiro bloco são 45 mulheres gringas. Então tem mulheres de vários países. Então, falando aqui de cabeça, tem Estados Unidos, tem Paquistão, tem vários países da Europa. É claro que existe um eurocentrismo e um centrismo também na América do Norte, né? Nos Estados Unidos principalmente. Mas aí o que eu acho muito bacana dessa edição é que esses 45 foram escritos pela Laura Barcella e aí tem 15 que foram escritos pela Fernanda Lopes, que são 15 perfis brasileiros. E quais são as mulheres brasileiras? Nízia Floresta, Francisca Senhorinha, Chiquinha Gonzaga, Anália Franco, Berta Lutz, Eugênia Moreira, Aldazira Bittencourt, Pagu, Clarice Lispector, Rosemarie Muraro, Heilef Safiotti, Leila Diniz, Maria da Penha, Sueli Carneiro e Jamila Ribeiro. Então, algumas desses títulos aqui, algumas dessas mulheres
Vocês com certeza já viram aqui pelo meu canal. E eu não vou ficar falando da biografia delas, mas eu vou falar um pouco da estrutura que esse livro tem. Então eu vou pegar aqui da Mary Wollstonecraft. A gente tem aqui o nome delas, quando elas nasceram e morreram. Aqui é uma frase delas importante, porque elas merecem a fama. Então, por exemplo, aqui no Mary Wollstonecraft tá: escritora, filósofa e defensora dos direitos das mulheres. Então, assim, muitas tá: militante pelos direitos das mulheres, defensoras, militante feminista, porque elas se diziam dessa forma. As que não disseram tá aqui só a ocupação delas mesmo. Aí tem embaixo o país de origem e seu legado. Nesse seu legado é um pequeno trecho sobre as contribuições que ela tem para o movimento feminista, e depois vem o sua história. E aí tem a história aqui, por exemplo, espero que esteja dando para ver. E esse box aqui é um box que tem de grandes realizações, que podem ser dentro ou fora do movimento feminista, né? E aí no final nós temos as frases dela, então tá aqui frases interessantes, e a maior parte delas tem alguma ilustraçãozinha, seja dela ou seja de alguma coisa que ela se representa, como a Marie Curie, por exemplo. Ela tem um frasquinho, aqui eu vou pegar pra vocês verem, tem aqui um frasco, tá vendo? Das experiências que ela realizava. E por que eu gostei muito desse livro, né? Eu gostei muito porque eu achei interessante a forma como ele é organizado. Ele dá uma ideia de ancestralidade. Quando eu li o da Malala, que é a última da parte das estrangeiras, eu chorei, porque eu acho que eu entendi que a Malala carregou nela todas as vitórias dessas mulheres que vieram antes dela e que antecederam na luta, e que ela tá fazendo jus a isso, assim como todas nós temos que fazer isso. Nós temos que honrar aqueles que vieram antes de nós, e principalmente se forem aquelas, porque elas deram muito mais duro do que aqueles. E eu gostei muito também que esse livro traz 60 páginas de bibliografia. Olha como a letra é pequenininha, tá vendo? Algumas mulheres, claramente, não têm uma bibliografia muito extensa, porque são mulheres ou muito ativistas ou que não eram do campo das letras. Então, são coisas assim, tem um documentário sobre ela, mas não tem uma lista de livros, não tem referências bibliográficas, não tem, sabe? É uma biografia que alguém fez, um documentário, ou um link, sei lá, pro Flickr dela, ou um Flickr que fizeram com as obras dela, de um instituto que tenta guardar a memória dessa mulher. Mas tem mulheres aqui que tem páginas gigantescas. Então, esse livro, eu acho que ele se compreende muito bem como responsável por um início de um estudo, o início do conhecimento dessas mulheres, porque ele deixa 60 páginas, é um sexto do livro, só de referências para que você busque, para você continuar estudando, lendo, procurando e se interessando por essas mulheres, que é o que eu acho mais sensacional. Eu acho que é assim que esses livros têm que se conceber. Foi o primeiro livro do tipo que eu li. E eu escuto muita gente dizendo: ai, mas mais um livro de mulheres. Bom, os nossos livros de história são livros de história do homem e ninguém reclama de nada. Então, o que eu digo para as pessoas que falam: ah, mais um livro de história de mulheres, sim, e se reclamar vai ter mais. Se não quer ler, não leia. É muito simples, né? Mas a gente precisa ter um contraponto e compreender a história de muitas pessoas que não são ditas, que não são escritas e que agora estão sendo, e tem que ser. A importância histórica disso é absurda. Tem duas brasileiras aqui que eu queria ressaltar que eu não conhecia. A primeira é a Dalzira Bittencourt. A Dalzira Bittencourt, ela tentou catalogar mulheres na época dela e ela acabou falecendo antes de terminar. Ela estava fazendo uma catalogação de mulheres incríveis da história por ordem alfabética. E ela fez o A e o B e ela acabou morrendo. Mas é um trabalho gigantesco, assim, de pesquisa. E a Rosemarie Muraro, que era uma editora de livros mesmo. E foi ela quem criou o Rosa dos Ventos, a editora que só publica mulheres. E que foi retomada, se não me engano, 2 anos atrás, pelo Grupo Editorial Record. E está sendo mantido com o mesmo propósito, de publicar só mulheres e livros que têm algum engajamento com as nossas militâncias. Então, eu queria dizer que essas mulheres começaram um trabalho, que nós continuamos fazendo esse trabalho, nós continuaremos fazendo esse trabalho, editando livros assim, editando livros de mulheres que escrevem, fazendo resenha de mulheres que escrevem, conversando umas com as outras, apoiando umas às outras. Então, esse é só o começo. Estudem, procurem, leiam, escrevam, sejam, sabe? Eu me empolguei aqui um pouco, gente, mas é isso, sabe? É esse o sentimento. É esse o sentimento que eu saio desse livro e é por isso que eu acho que ele cumpre muito bem seu papel. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. É um pouquinho diferente, né? Não tem muito como fazer uma resenha, mas é mais apresentar pra vocês o que ele traz. Então, um beijo e até a próxima.